Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre a previdência dos servidores municipais. Após o governo retirar da pauta de priorização do Legislativo o projeto de lei que previa aumento da idade mínima para a aposentadoria e instituía regras de transição, a Prefeitura se prepara agora para aprovação da proposta que eleva as alíquotas de contribuição dos servidores para até 22%. Para entendermos as motivações do Executivo para as medidas e entender o impacto delas para os servidores da capital, recebemos hoje o diretor-geral do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores de Porto Alegre, Rodrigo Machado Costa, o diretor-geral do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, João Ezequiel, a vice-líder do governo na Câmara Municipal, vereadora comandante Nádia, do Democratas, e o integrante da bancada de oposição no Legislativo, o vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença nesse debate tão importante. Rodrigo, começamos com a Prefeitura, então, para entender, através do Departamento Municipal de Previdência, o que levou a Prefeitura a apresentar essas propostas à Câmara. Qual a real necessidade desses projetos de lei, Rodrigo? Bem, Felipe, é importante a gente situar primeiro que a gente está debatendo a reforma da Previdência no âmbito municipal, porque quando da aprovação da emenda constitucional 103 no Congresso Federal, ela não abrangeu estados e municípios. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Na verdade, todas as reformas, né, que ocorreram lá em 98, no governo Fernando Henrique, em 2003, no governo Lula, essas reformas elas sempre abrangeram todas os entes federativos, inclusive aí, então, estados e municípios, e dessa vez focou somente na questão do regime geral de previdência social, que é o INSS, e também nos servidores federais. Restou aos estados e municípios promoverem as suas próprias reformas. Isso particularmente entendemos que aqui, né, aqui no Previnha, porque isso não é bom, porque cada ente, cada estado, cada município vai ter uma reforma diferente para os seus servidores, né? Então, e acaba gerando toda esse conflito, inclusive, né, com os servidores. Mas, enfim, a reforma precisa ser feita porque nós temos um regime que é deficitário financeiramente, que é o regime de repartição simples, para aqueles servidores que ingressaram ou estavam aposentados e pensionistas até 2001, e os recursos que são arrecadados nesse regime, ele não é suficiente. Muito se fala que o Previnho ele é superavitário no que tange ao regime capitalizado, e é mesmo, né, por enquanto ele é superavitário. É um regime que está se formando, ou seja, ele está acumulando, ele está fazendo poupança para lá no futuro pagar as aposentadorias, tanto que nós temos aí em torno de 7.500 pessoas ativas nesse fundo para 700 aposentadas ou pensionistas, né? Diferentemente do que ocorre no regime de repartição simples, onde nós temos menos de 6.000 servidores ativos entre aposentados e pensionistas aí na ordem de 16.000. Então é esse desequilíbrio, né, um momento de transição muito grave ainda, porque vai passar a nossa Previdência, provavelmente aí, pelos dados estatísticos e atuariais, por mais 10 anos, esse volume vai crescer. Então nós temos que fazer frente, né, a esse momento de transição, e a reforma da Previdência ela vem justamente para isso, para auxiliar os entes nesse período de transição entre os regimes, entre as formas de se promover a previdência buscando o equilíbrio, né, seja financeiro ou equilíbrio atuarial. Então é com esse intuito que vem se discutindo no âmbito do município desde o ano passado, desde janeiro do ano passado, vem se discutindo a reforma da Previdência, até que chegamos no momento que estamos agora. Certo. João Ezequiel do Simpa, nós temos aí mais de 13.000 servidores que estão só na ativa, sem contar ainda os aposentados. Os servidores, Ezequiel, eles são totalmente contrários a essas reformas? Exatamente. Eu quero cumprimentar aqui a ti,
o vereador Jonas Reis, né? E comentar também, achado, que na verdade, quero lamentar, Rodrigo, a tua posição de neste momento estar contra, né, a categoria de municipário de Porto Alegre e a favor, né, de mais esse saque ao salário e aos proventos dos aposentados, ao salário dos servidores da ativa, que na verdade essa reforma da Previdência ela não se justifica. O governo não apresentou, por exemplo, um cálculo atuarial técnico que justifique essa reforma. Por outro lado, não existe déficit no sistema previdenciário municipal. O que existe, na verdade, é um superávit de 416,5 milhões nos cofres do Previmpa. A Prefeitura de Porto Alegre tem uma dívida com o Previmpa da ordem de quase 3 bilhões de reais, que dá conta desde lá do ano 2001. Bem, mas vamos lá, sobre uma possível justificativa para essa previdência. A Prefeitura de Porto Alegre este ano, somente agora nos primeiros 5 meses, já arrecadou 5% a mais do que em 2020. São 199 milhões a mais do que 2020, isso em meio à pandemia. A Prefeitura aportou 8,6 milhões a menos em 2020 na folha de pagamento dos servidores e servidoras. Portanto, há uma curva decrescente no aporte da Prefeitura à folha de pagamento dos servidores municipais de Porto Alegre. Para além disso, os servidores e servidoras tiveram a sua alíquota aumentada de 11% para 14%, estão há 5 anos sem a reposição inflacionária. Vejam bem, eu não estou falando de aumento salarial. Os servidores e servidoras municipais de Porto Alegre estão há 5 anos sem reposição inflacionária. Portanto, tudo isto, hoje o comprometimento da Prefeitura, do orçamento da Prefeitura com a folha de pagamento, ele está na ordem de 41,81%, muito aquém, muito longe dos 54% previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, gente, o que nós estamos observando agora é que o prefeito Melo optou em não cobrar dos sonegadores. Existem várias empresas, grandes empresas, que devem para a prefeitura um somatório na ordem de bilhões. Para concluir, por favor. Ao contrário disso, o prefeito apresenta um projeto na Câmara, né, com o Prometa, que nada mais é que isenção para banqueiros e grandes empresas, por exemplo, inclusive de IPTU e perdão de dívidas. Um absurdo querer passar essa conta para as servidoras e servidores municipais. Vereadora comandante Nádia, na sua avaliação, como que a senhora, enquanto vice-líder do governo, analisa essa situação, trazida aí pelo Josão Ezequiel, sobre a questão da Previdência ser superavitária? A senhora falou já durante as sessões plenárias que a Prefeitura, né, continua fazendo aportes ainda para poder pagar a integralidade dos aposentados. Como que a senhora pode explicar isso? Bom, primeiro quero cumprimentar a ti, Felipe, por trazer essa pauta tão relevante para o nosso debate. Cumprimentar ao Rodrigo, do Previmpa, ao Ezequiel, do Simpa, ao vereador Jonas, que estão participando e estão nos ouvindo. É importante a gente deixar claro alguns pontos. Primeiro, quais são as mudanças reais que estão para acontecer com a reforma? Elevação das idades mínimas para aposentadoria, alteração do tempo de contribuição, por óbvio, né? Aumentando o tempo em que essa pessoa vai ficar trabalhando, vai aumentar o tempo em que ela vai contribuir, altera os cálculos de proventos e também altera as pensões e alíquotas dos contribuintes, tanto dos servidores da ativa, inativos e também pensionistas. Eu diria assim, uma garantia de futuro para os aposentados. Hoje, Porto Alegre tem que aportar, e nós não estamos falando aqui da alíquota patronal, que é óbvio que todo o
empregador deve repassar ao empregado. Não estamos falando da alíquota patronal, que já é legal, que a prefeitura repassa para os aposentados. Estamos falando de aporte para fechar o rombo da aposentadoria, que são 3,5 milhões de reais dia. Ou seja, se realmente há superavitário, se é superavitário, se não tem provisão simples no regime simples de aposentadoria, nós precisaríamos, a partir da prefeitura, estar repassando 3,5, porque isso a tendência é aumentar ao passar dos anos, porque outras pessoas vão acabar se aposentando. Então, se hoje a prefeitura tem que aportar esse valor grande para fechar o rombo acontecendo hoje dos aposentados, temos sim um grande problema que tem que ser discutido e que, infelizmente, não tivemos 24 votos para fazer com que essa reforma da Previdência, diga-se de passagem, uma reforma muito flexível, uma reforma que foi debatida com várias associações. Eu tenho aqui um termo de acordo das associações, e posso dizer aqui a Associação dos Auditores Fiscais, Associação dos Procuradores, dos Agentes de Fiscalização, dos administradores, atuários, contadores, economistas, dos auditores técnicos do controle interno da Prefeitura, do Centro de Estudos do Hospital de Porto Alegre, todos assinando e entendendo a importância de se fazer a reforma para a garantia dos salários dos aposentados daqui a 10, 15 anos. Por favor. Infelizmente, apenas o Simpa, e que no meu entendimento não representa a maioria dos funcionários, não assinou esse acordo e ainda está querendo que não seja aprovado a lei de 22% das alíquotas. Vereador Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores, como o senhor contesta aí e traz na sua fala as justificativas trazidas aí pelo governo e pela vereadora comandante Nádia, e até explica também, né, essa questão do próprio cálculo atuarial, né, vereador? Seu microfone, vereador. Agora me ouvem? Olá. Sim. Uma satisfação, Felipe, te cumprimento também a vereadora Nádia, o Rodrigo, diretor-geral do Previmpa, e o João Ezequiel, diretor-geral do Simpa. Para nós é uma felicidade estarmos conversando sobre Previdência, sabendo, claro, que a Previdência do município de Porto Alegre é superavitária. Ela, na verdade, tem quase 3 bilhões de reais no caixa do Previmpa, e esse é o interesse maior do governo municipal, é que esse dinheiro comece a ser usado logo. O prefeito quer liberar o caixa da prefeitura para seguir fazendo isenções de impostos para os poderosos, seguir doando dinheiro para as empresas de transporte, como doou esse ano, 16 milhões de reais, de algum lugar tem que tirar. E, na verdade, a escolha do prefeito é uma escolha errada, porque os municipários são quem produz as políticas públicas, eles são parceiros, e eles já têm um arrocho salarial enorme, 5 anos. O Previmpa, inclusive, aumentou de 11 para 14 no governo Marquesan. E, na verdade, tem muita coisa na cidade que deveria estar acontecendo e que não acontece. Hoje, a justificativa do governo para mudar a Previdência é que possa fazer obras públicas. Mas as obras de contrapartida, por exemplo, de áreas doadas no passado, até hoje não aconteceram. Que é o caso daqueles empreendimentos lá perto do hipódromo, que até hoje as mitigações não saíram do papel. Então, é muito fácil atacar o servidor, atacar o cidadão que paga impostos, e não atacar os poderosos, que ganham benefícios em muitos governos. Inclusive o Sebastião, ele era vice-prefeito, à época de muita coisa que aconteceu no governo Fortunati. Eu fico preocupado porque o próprio diretor Rodrigo, do Previmpa, está lá há tanto tempo e parece que não aprendeu que não existe déficit da Previdência Municipal. Ele está lá dentro, trabalha lá e vem de novo para a televisão falar que tem déficit. Muito feio isso, diretor Rodrigo. A Previdência do município é saudável porque os servidores que estão lá administram ela bem. O senhor pode participar de qualquer governo, assim como nós podemos participar. Agora, nós temos que trabalhar com a verdade, e a verdade é que o Previmpa não precisa de mudança. A emenda nacional na Constituição
ela disse que cada regime próprio poderá, se for necessário, fazer mudanças. E o senhor, como eu, sabe que a auditoria no Previmpa só não começou porque vocês não querem. Auditoria das contas, dos cálculos atuariais, para de fato saber quais são as projeções reais do futuro. Vocês só falam que tem que mudar, porque senão não vai conseguir pagar. Mas a realidade é que hoje a prefeitura contribui com pouco mais de 20% nas aposentadorias, enquanto os servidores estão contribuindo com quase a metade, estão contribuindo com 14%. E não é sustentável, o senhor sabe disso, tentar aumentar a alíquota. Não vai ser justificável aumentar a alíquota, assim como não é justificável aumentar a idade. Não é à toa que o governo não consegue os 24 votos, é porque não tem o argumento real da letra fria de como a lei está colocada, de como a lei deve ser operada e respeitada. E para concluir, queria dizer assim, nós que moramos em Porto Alegre precisamos da verdade, e sobre Previdência não tem como debater sem trabalhar a realidade do Previmpa, e para isso a gente precisa da auditoria pronta. Rodrigo, em que se baseia a Prefeitura para justificar esse déficit financeiro do Previmpa? Primeiro, eu acho que é importante pontuar aqui duas coisas, né? Primeiro, em relação, pegando essa fala do vereador Jonas Reis, a auditoria, ela está sendo realizada, está em processo de realização, mas ela em nada tem a ver com a proposta de reforma da Previdência. Essa auditoria ela começou a tramitar em 2018 no Conselho de Administração, quando o senhor também era conselheiro. Ficou 6 meses em análise só no Conselho. Agora querem que toque de qualquer jeito a auditoria. Ela está sendo tocada por uma empresa independente, nós não temos ingerência nenhuma sobre essa empresa. Ela foi contratada, está andando e vai ser apresentado assim que tiver o seu resultado. Também é importante destacar que quem faz o cálculo atuarial do Previmpa não é nenhum fantasma e não é ninguém que aportou aqui do nada, é um servidores concursados estáveis que fazem o cálculo atuarial do Previmpa. O problema é que se defende o servidor público, mas quando ele apresenta um resultado que não é o que se quer, ele aí passa a ser, inclusive algumas vezes até agredido, colocado em xeque a sua competência, como tem sido, tenho ouvido aí algumas manifestações, né, de alguns vereadores e até do próprio sindicato e do conselho. Então a gente tem muita tranquilidade, e é são nesses cálculos que não se acreditam nele, porque é feito por um servidor, provavelmente, que nós estamos nos baseando. Para se ter uma ideia, só no primeiro, se a gente pegar de janeiro até maio desse ano, o regime de repartição simples, empenho e liquidação, isso já foi empenhado, liquidado e pago, gastou 555 milhões. Isso dá uma média de 3,67 milhões por dia, acima daqueles 13,5 que haviam sido projetados, inclusive. Então, quer dizer, se eu olhar o Previmpa capitalizado, bom, ele tem um superávit. Agora, ele não pode ser usado para custear, nesse momento, o regime de repartição simples. Existe uma segregação. Esse regime de repartição simples que o João Ezequiel coloca como uma dívida, nós não temos na literatura atuarial qualquer formação que diga que isso é uma dívida. Isso é déficit financeiro, é déficit previdenciário, sim. A dívida, isso é retórica, precisa ser paga, precisa sair de algum lugar, e sai hoje do Tesouro Municipal. Importante dizer que no regime capitalizado, em 2012, se constatou um déficit, e o município criou uma alíquota suplementar para o município. No capitalizado, por exemplo, o ente, a prefeitura, a Câmara Municipal, os seus servidores, paga 24,144 de alíquota. Para concluir, por favor. Por quê? Porque o regime apresentava esse déficit. Então, já vem sendo atacado o déficit, e ele hoje é superavitário justamente porque se equalizou lá naquela época com a alíquota do ente. Agora tem a oportunidade de fazer uma reforma da Previdência, para tentar minimizar esses impactos para toda a sociedade. Esse recurso tem se colocado e vai ser usado para toda a sociedade.
João Ezequiel, como o Simpa avalia essa fala aí trazida pelo diretor do Departamento Municipal aí, e ao mesmo tempo, como que esse próximo projeto das alíquotas vai impactar os servidores, João Ezequiel? Felipe, primeiro, importante dizer que é lamentável a fala do Rodrigo Machado Costa, né, um colega que é do quadro, que foi presidente da ASA HPS, fazendo agora o serviço sujo para o Melo nessa questão. Existe uma dívida sim, Rodrigo. A dívida de que se fala é que quando houve a segregação de massa, que tu cita, em 2001, ali a prefeitura teria que fazer um aporte ao Previmpa da ordem de 3 bilhões de reais. E a prefeitura, na ocasião, dizendo que não tinha no caixa para fazer esse aporte, poderia não ter mesmo, mas ela fez uma opção de pagar isso parceladamente. Portanto, fazendo um aporte mensal naquilo que faltaria para as aposentadorias. E por isso que é uma dívida. E vocês transformam isso, tentam transformar isso em déficit previdenciário. Não, não é um déficit. É uma dívida da prefeitura com o sistema previdenciário municipal. Eu queria aqui responder para a vereadora comandante Nádia que o Simpa, vereadora, essas associações que a senhora falou aí, que assinaram um documento de acordo com o governo Melo sobre a reforma da Previdência do Pelo 02-2020, essas associações juntas, elas não representam sequer 10% de toda a categoria de municipárias e municipários de Porto Alegre, envolvendo ativos e aposentados. Enquanto que o Simpa, junto com a Astec, junto com a Tempa, junto com a ASA HPS, a CERPV, a ZEAD, a GMPA, essas associações, junto com o Simpa, representam uma ampla maioria de toda a categoria de municipárias e municipários de Porto Alegre. Sem falar que o Simpa é que detém a carta de representação oficial e legal de toda a categoria de municipários de Porto Alegre. Portanto, os 30 mil servidores e servidoras, ativos e aposentados, são representados sim pelo Simpa e também por todas essas entidades que assinam com a gente um documento contra toda essa reforma da Previdência Municipal, a qual não é necessária, a qual é uma política do prefeito Melo de passar uma conta que é da prefeitura, de novo, para o bolso dos municipários e das municipárias de Porto Alegre. Então eu quero dizer aqui, repetir, Felipe, foi aprovada uma alíquota em 2017, aumentada de 11% para 14%. Nós estamos há 5 anos sem a reposição inflacionária. Vejam bem, sem a reposição inflacionária. Nós já estamos, nesses 5 anos, com perdas para mais de 22%. Portanto, os servidores e as servidoras já contribuíram. E dizer aqui, perguntar para a vereadora, comandante Nádia, é verdade ou não é que a senhora se aposentou com 48 anos? 48 anos lá na Brigada Militar e agora a senhora quer fazer uma reforma que aumenta a idade da mulher servidora em 7 anos. Olha, isso é uma vergonha, gente. Sinceramente, uma vergonha por parte desse governo concluir, por favor, e da base aliada na Câmara. Vereadora comandante Nádia, por favor. Primeiro, dizer para o Ezequiel que estudar é bom. São 2 regimes, nada não se falam, Estado e município. Segundo, a legislação militar é diferente, me aposentei aos 51, vamos corrigir, porque daqui a pouco eu estou me aposentando até aos 30, né, de que falam tanta mentira aí que acaba virando verdade. E mais do que isso, se pudesse, Ezequiel, estaria ainda na Brigada Militar. Porém, me elegi vereadora, trabalhei 28 anos na linha de frente e a legislação federal impossibilita, infelizmente, ainda vou mudar isso, uma hora dessas, que o militar, quando eleito, possa estar ainda em licença para cumprir seu mandato eleito, né? E depois retornar à Brigada Militar. Se pudesse, com certeza eu voltaria. E mais do que isso, não há juiz que possa
reverter isso hoje, infelizmente. Mas vamos mudar a lei nacional para que os militares possam continuar, porque senão isso é muita perseguição. Dizer que em 2001, fala muito bem o Ezequiel, que foi criado o Previmpa e que naquela época, quem estava no poder, quem estava no governo, era o seu partido, era o PT, o partido do vereador Jonas, e que infelizmente não repassou o dinheiro que deveria repassar para que não houvesse o rombo que está acontecendo hoje. Ou seja, largou a batata quente para os próximos prefeitos que também não o fizeram e a bola de neve aumentou. Relembrando que o governo da Bahia, que também é do PT, entendeu que é necessário fazer a reforma da Previdência e fez uma reforma muito drástica, muito forte e que apertou muito, sim, os funcionários públicos municipais. Mais do que isso, nós temos que dizer aqui, eu estou passando aqui algumas coisas para que as pessoas que estão nos ouvindo e vendo possam ter em mente, o regime financeiro simples foi até 2001. Em 2001, se iniciou o Previmpa, que é o capitalizado. Ou seja, são duas coisas diversas e que muitas vezes, na cabeça das pessoas, elas não entendem por que não pode misturar. Não pode, porque isso era, inclusive, prática de alguns governos de oposição, fazer a busca, inclusive, nos fundos municipais, o que não pode para pagar salário dos funcionários. Nós estamos aqui conversando a respeito de futuro. Hoje, para que a gente garanta a aposentadoria integral e na paridade para os funcionários, lá daqui a 10, 15 anos, concluir, por favor. é necessário fazer essa reforma, porque senão os aposentados poderão não ter o seu salário total daqui a 10, 15 anos. Vereador Jonas Reis, o senhor mesmo disse na sua fala aí que o próximo projeto do governo de aumentar a alíquota aí para até 22% também não resolveria. Por quê? Não resolve, sabe por quê, Felipe? O problema aqui, a vereadora Nádia e o Rodrigo estão falando em verdades, e eu sei por quê. Eles se apegam a cargos, né? E, na verdade, os recursos do Previmpa, eles são previstos no orçamento anual. Então, o regime simples, ele não pode ser chamado de déficit porque são recursos que estão previstos. Acontece que o governo não quer mais prever esses recursos. Ele quer que os aposentados se autopaguem, não existe isso. Ele quer que os que estão na ativa paguem a dívida do passado, que é uma dívida da prefeitura, do ente federado com quem serviu. Antes de 2001, não recolhia para a Previdência, ou seja, ao invés de recolher, fazia obras públicas, fazia pracinha, fazia escola, fazia posto de saúde, pavimentação, e não guardava o dinheiro. E agora esses servidores do presente vão ser penalizados pelo ente federado. Isso não pode acontecer. E mais do que isso, a própria prefeitura não pode falar que tem déficit, porque hoje ela gasta pouco mais de 40% com RH e teve superávit financeiro. Então, eu fico muito tranquilo, porque o governo não tem como comprovar que vai precisar aumentar alíquotas. E seria muito injusto, né? Eu pergunto aqui para o diretor Rodrigo, que se apega a cargos, se apega a FGs. Ele é cargo de nível médio na prefeitura. O Gari é cargo de nível médio também. Ganha pouco mais de 3 mil reais. E o diretor está aí na casa dos 18 mil reais. Então eu entendo porque ele vem aqui e defende uma reforma indecorosa, desrespeitosa com o todo da categoria. O apego aos cargos faz isso com os servidores públicos. Não deveria ser o norte de todos. Felizmente, a maioria não se apega a cargos, não se apega a FGs e defende a verdade. A verdade é que há superávit financeiro, não há déficit de nenhuma ordem dentro do Previmpa, nem do capitalizado, e não se pode falar que há no regime simples, porque o regime simples foi criado a partir de 2001. Tu não quer resolver os problemas de uma prefeitura que existe há mais de 100 anos, que ela não recolhia para a Previdência, e que nos últimos 20, não chega nem a 20 anos, começou a recolher. Então a gente vai demorar, claro, mais 20, 30 anos para chegar quando a gente vai ter só o capitalizado, que hoje está com 3 bilhões de reais. Então o prefeito Melo deveria ir buscar dinheiro em outras fontes. Bote os seus FGs, os seus CCs a trabalhar e buscar recursos nos ministérios, fazer projetos. Quero dar um exemplo.
o prefeito de Santa Maria, Valdeci Oliveira, criou uma secretaria especial de projetos e arrecadava 60% mais recursos porque entrava nos editais dos ministérios, botava os seus CCs para trabalhar. CC é para isso, é para trabalhar, não para vir para a TV, para tentar aumentar a alíquota, para tentar tirar direitos de quem recolhe. Os servidores recolhem mensalmente, cumpre com o seu dever. Quem não quer cumprir é o prefeito, aumentando a alíquota do servidor e deixando a prefeitura livre com o seu caixa sem sustentar essa dívida. É uma dívida histórica da prefeitura, o regime de repartição simples, o prefeito tem que honrar com isso, porque se não honrar, como a vereadora Nádia está propondo, um calote, se não honrar é improbidade administrativa, ele não vai conseguir fazer isso. Então, o meu abraço a ti, Felipe, a Nádia, ao Rodrigo, ao João, e nós vamos seguir firmes defendendo o povo na Câmara de Vereadores, não a reforma da Previdência, sim a verdade que o Previmpa está saudável e não precisa de nenhum tipo de reforma. Nós estamos tratando hoje sobre a Previdência dos servidores municipais. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Olá, está de volta o Porto Alegre em Debate, que hoje está tratando sobre a previdência dos servidores municipais aqui da capital gaúcha. Vamos agora com o Rodrigo, o diretor do Previmpa, diretor-geral do Previmpa. Rodrigo, falando aí sobre então o próximo projeto que deve ser votado aqui pela Câmara, que é esse de aumento aí das alíquotas em até 22%. O que o governo municipal espera com esse projeto? Se você puder destacar os pontos principais dessa proposta, por favor. Bom, só retomar uma questão que eu acho que é importante até para a gente manter o debate em alto nível, né? Porque enquanto a gente entende bem a tática de ir para ataques pessoais para fazer cortina de fumaça sobre o que importa. Então, vamos ficar no que importa, que é a reforma da Previdência, mas eu queria recapitular, antes de responder a tua pergunta, a questão do acordo, do termo de acordo que a comandante Nádia bem colocou, né? E menosprezado por algumas, pelo Simpa principalmente, na pessoa do seu representante aqui no debate. Esse acordo, ele trouxe muitas questões positivas, porque a emenda constitucional ela previa somente que a idade mínima e o tempo de contribuição deveriam estar na lei orgânica e o restante poderia ser feito todo por lei complementar. Essas associações que se dispuseram a conversar, a dialogar, que não fizeram a política do negacionismo, elas conseguiram trazer todas as regras de transição para dentro da lei orgânica, através da mensagem, aliás, da subemenda, da emenda e da subemenda ao pelo 002, a fórmula de cálculo dos proventos, e ainda negociaram questões que vão para a lei complementar depois, que é a manutenção das alíquotas e também a forma de cálculo das pensões. Então foram muitos ganhos significativos que essas associações obtiveram e que são negados pelos negacionistas de plantão. Em relação à questão das alíquotas, o próprio governo, junto com essas associações e os vereadores que lá compareceram no dia do acordo, se manifestou dizendo que a lei orgânica aprovada, a reforma através da lei orgânica, não haveria aumento de alíquota. Não vai haver aumento de alíquota, e nós acreditamos ainda no bom senso da Câmara de Vereadores na aprovação do pelo 002, com a emenda, com a subemenda, porque essa sim representa, essa negociação que foi estabelecida, representa uma das melhores reformas de previdência que ocorreram no Brasil até o momento. Melhor, inclusive, que a do PT da Bahia. Melhor, inclusive, que a proposta que está sendo apresentada, aprovada já em primeiro turno em Fortaleza pelo PDT. Então, esses vereadores também que se dispuseram a negociar, que se dispuseram a congregar, conseguiram uma das melhores reformas do Brasil
a nível federal para todos os servidores. E com isso ainda ia ter a manutenção da alíquota em 14%. Então nós ainda acreditamos na aprovação do pelo, e não sendo possível, o governo vai tentar buscar, e aí eu acho que é importante foca só na alíquota, mas não é só isso. O projeto de lei complementar traz a forma de cálculo dos proventos para quem é do regime capitalizado. 7.500 servidores vão ter como cálculo de provento toda a sua média contributiva, 100% da média. Enquanto havia sido negociado 90% com as associações, o que representa para esses servidores um ganho significativo no seu salário de aposentadoria depois. João Ezequiel, como é que o Simpa está vendo a movimentação aí para aprovação desse próximo projeto, que agora precisaria de 19 votos favoráveis? Na sua avaliação, caso o projeto seja aprovado, como que o Simpa vai se manifestar? Bom, Felipe, primeiro eu quero responder aqui para o Rodrigo Machado Costa, nosso colega, que agora está como presidente do Previmpa, dizer que, Rodrigo, não tem ataque pessoal nenhum aqui, tu me conhece bem, tu sabe que a gente, quando se encontra em algum momento, em algumas reuniões, a gente se trata com muito respeito, mas a gente tem que botar os pingos nos is aqui, Rodrigo. Tu está defendendo o teu cargo. Com um salário aí de R$18 mil, né, como presidente do Previmpa, e para defender esse cargo, tu está fazendo o serviço sujo para o Marquesan, atacando a tua própria categoria. Tem que deixar isso registrado. Rodrigo, não é possível que tu venha para cá defender uma reforma que já aprovamos, não é necessária. Esta reforma, seja através do pelo 02/2020, seja agora através do PLCE 018, ela é totalmente desnecessária porque não existe déficit desta Previdência Municipal. Ao contrário, tem superávit. O que a Prefeitura quer fazer, e tu sabe muito bem disso, é repassar uma dívida, sim, uma dívida que ela adquiriu lá em 2001, com o sistema previdenciário, que ela tinha que dar um aporte, gente. Quando foi criado o Previmpa, a Prefeitura de Porto Alegre tinha que fazer um aporte de valores de cerca de 3 bilhões de reais. Esta é a verdade. A Prefeitura optou, dizendo que não tinha caixa para fazer aquele aporte, optou em fazer um parcelamento. Esse é o aporte, fora a cota patronal, este é o aporte da Prefeitura ao sistema previdenciário municipal. E, vereadora comandante Nádia, a senhora acabou aqui então, né? Peço até desculpa que eu errei os anos aí, a idade pela qual a senhora se aposentou foi 51 anos, merecidamente, com certeza merecidamente. Aliás, a polícia, no geral, sim, está correto se aposentar, né, razoavelmente mais cedo, até pelo risco que se corre nas ruas, na sua atividade, e a gente tem concordância disso. Agora, a senhora que se aposentou com 51 anos quer que a servidora municipal de Porto Alegre trabalhe mais 7 anos. 7 anos a mais para se aposentar. A senhora não acha que isso é uma crueldade com as mulheres, as servidoras mulheres, que são a imensa maioria desta categoria? A gente sabe, na saúde a maioria são mulheres, na educação a maioria são mulheres, na FASC a maioria são mulheres e diversos outros setores. Então, para concluir, Felipe, sobre o PLCE 018, ontem a Procuradoria, o Procurador-Geral da Câmara expediu um parecer, número 253/21, onde ele aponta vários elementos desse PLCE que são inconstitucionais. Ezequiel, tu pode falar um pouquinho sobre esses pontos na próxima rodada, por favor? Só para a gente passar o tempo para a vereadora comandante Nádia. Vereadora comandante Nádia, como que o governo está vendo a movimentação aqui na Câmara para aprovação desse próximo projeto e também de conseguir se aprovar e conseguir os 24 votos para o pelo também? Bom, primeiro dizer que a questão é matemática. Se a gente não entende matemática, fica difícil a gente conversar.
E se trata também de responsabilidade. Se ter responsabilidade com 1,5 milhão de porto-alegrenses. Não foi feito o aporte, muito bem falado pelo Ezequiel, pelo vereador Jonas, em 2001, quando o PT criou o Previmpa. Deu calote, não quis ali repassar o valor e agora a batata quente está aí, na mão do Sebastião Melo e Ricardo Gomes. Nessa forma, nós temos que repactuar. A repactuação iniciou em nível nacional, já foi feito no estado do Rio Grande do Sul e municípios estão fazendo a sua reforma porque entendem necessário. As pessoas estão vivendo mais tempo, graças a Deus, queremos que as pessoas vivam 80, 90, 100 anos e, se não, recebendo na integralidade o seu salário quando aposentado, porque trabalharam para isso, fizeram a sua contribuição para isso e é isso que nós queremos. Quando não se tem argumento racional para se conversar sobre uma reforma da Previdência, a estratégia, né, da oposição, e aqui a gente vê o vereador Jonas e o Ezequiel aí do Simpa fazendo ataques, sim, ataques muito pontuais à minha pessoa e ao Rodrigo, que é do Previmpa. Eu poderia falar também do vereador Jonas, que fez um concurso público para ser professor do município de Porto Alegre em 2011 e ficou no máximo 4 anos em sala de aula e o resto do tempo foi cedido para sindicato e cedido para o PT. O do Ezequiel eu não sei, gostaria de saber, Ezequiel, qual é a tua caminhada dentro do município e quantos anos também te aposentaste, porque aqui a conversa é mais ampla. Nós estamos falando de não nos desconectarmos da realidade. Para cada 100 pessoas, funcionários públicos que estão trabalhando, tem 125 aposentados recebendo. Alguém me conta como é que se faz essa matemática para fechar os cálculos. Não podemos pensar somente no nosso umbigo. A gente tem, sim, já 19 votos para votar o projeto da alíquota de 22%, o que, no nosso entendimento, está sendo encaminhado cada vez mais pelos vereadores da oposição, que não querem aprovar o pelo, não tendo 24, o resultado, a saída para Porto Alegre, sim, é aumentar as alíquotas, infelizmente para todos, inclusive para quem está há bastante tempo na aposentadoria. E tem vereador, vou dizer aqui, que quer colocar, majorar ainda algumas aposentadorias a 28%, aumentando a alíquota de alguns segmentos em 28%. Então, não é bom para ninguém, mas é o resultado que se tem de uma matemática que não fecha. Vereador Jonas Reis, o próprio prefeito Sebastião Melo já se manifestou que se a partir de outubro, no caso de rejeição dos textos, os salários do funcionalismo vão sofrer atrasos. Como o senhor vê essa declaração aí também? Eu vejo essa declaração como chantagem, que é uma prática dos governos extremistas e governos que querem dar calote. Eu quero dizer aqui, vereadora Nádia, que o PT não deu calote, o PT criou o Previmpa. E justamente por hoje nós temos, por culpa do PT, nós temos 3 bilhões em caixa. Uma culpa boa, essa culpa eu gosto de carregar. 3 bilhões economizados que vão garantir a aposentadoria do capitalizado. Isso é fantástico. E a senhora diz aqui que o governo do PT deu calote. Não, não deu calote. A maior parte da prefeitura de Porto Alegre ela foi governada pela direita, pela extrema-direita. Então, eu acho que o PT fez muito bem em criar o Previmpa e hoje ele é superavitário. E o prefeito Melo, ele não quer honrar com os repasses para o Previmpa e para o regime simples. Ele quer dar calote. Esse sim quer dar calote e mais do que calote, quer ameaçar aumentar a alíquota de servidor, ameaçar não pagar salário. Marquesan fez isso em 2017, 2018 e infelizmente está aí, foi jogado para a lixeira da política, a lixeira histórica, né? Eu acho que as pessoas deveriam honrar os cargos que têm. Eu tento honrar todos os dias o cargo de vereador, trabalhando com a verdade. E em sistema previdenciário municipal não precisa de reforma. Por isso, essa é a verdade.
tem 3 bilhões em caixa, nenhum de vocês pode desmentir, então vocês não têm como sustentar a alíquota 22%, vocês podem até ter votos para votar projetos inconstitucionais, como votaram aqui na Câmara, inclusive o projeto da cloroquina, que a senhora propôs aqui. Então, vocês podem até aprovar com votos aqui, mas vocês vão perder, vocês vão ser derrubados na política e na justiça, porque não tem sustentabilidade atuarial. E quero dizer mais, nós precisamos que o Previmpa seja respeitado. O Conselho de Administração emitiu um documento dizendo que não precisa reforma. Eu queria perguntar ao diretor Rodrigo por que vocês não respeitam o Conselho de Administração. Ele não tem uma parcela de servidores indicados pelo governo e outra parcela de servidores eleitos pelo funcionalismo? Não são funcionários públicos, que o senhor falou aqui no início, que os funcionários públicos devem ser respeitados e quando não se concorda eles não são respeitados? Quem não está respeitando o Conselho de Administração é o senhor, que é diretor-geral do Previmpa. O senhor deveria ouvir os seus pares que dialogam e debatem esse tema todas as terças-feiras de manhã. Eu acho muito ruim para o senhor se apegar a cargos. E não é questão pessoal, viu? O senhor é uma figura pública agora. O senhor é indicado por um governo, o senhor faz parte de um governo de direita. Então o senhor tem que responder pelos seus atos e a posição que o senhor toma hoje, só vejo essa justificativa, porque o senhor não tem sustentação sobre déficit financeiro, déficit atuarial. Não existe no Previmpa. Regime capitalizado é saudável. O senhor deveria repetir esse mantra. Inclusive, talvez o senhor escrever isso na sua agenda, a verdade sobre o Previmpa, e não ficar repetindo essa cantinela do governo Melo. O governo Melo vai passar, o senhor vai ficar na prefeitura, e aí o senhor vai ficar com a pecha do cara que destruiu o Previmpa, sem ter a necessidade. E nós estamos aí chegando ao final do nosso Porto Alegre em Debate, hoje tratando aí sobre a previdência dos servidores municipais aqui da capital gaúcha. Pedi então para cada um de nossos convidados terminar com as suas considerações finais. O diretor-geral do Previmpa, Rodrigo Machado Costa, por favor. Felipe, acho importante a gente trazer, antes de fazer a minha consideração final, um dado, esses 3 bilhões lá de 2001, atualizados até agora pelo IPCA. Se a gente pegar a calculadora do cidadão, provavelmente o vereador Jonas e o João Ezequiel também conhecem, esse valor atualizado pelo IPCA daria 9,1 bilhões de reais trazidos até dezembro de 2020. O município, nesse mesmo período, arcou com 10 bilhões de aporte. Então, quer dizer, se é dívida, poderia considerar paga? Claro que não. O ente é a obrigação do município continuar pagando as aposentadorias. O que o município está tentando buscar é uma melhor forma, um equacionamento, diminuir um pouco esse impacto para que possa investir melhor na vida das pessoas e na vida da cidade. Acho que é muito boa a fala do vereador Jonas. A gente tem que realmente responder pelos nossos atos, e eu posso olhar, e tenho certeza que mais à frente vou olhar e poder dizer que eu estou me aposentando graças às atitudes que estão sendo tomadas nesse momento. Ainda confio muito na aprovação do projeto de emenda à lei orgânica. E eu acho que é importante, a gente prestar uma informação, porque desinformação aos nossos colegas servidores, o Simpa se encarrega. Pessoal, analisem as propostas de regra de transição. Cada servidor tem 2 regras de transição previstas pelo acordo para poder se aposentar. Uma pela regra de pontos, outra pela regra do pedágio. Quem vai decidir qual vai sair é o servidor. E em ambas as regras, Porto Alegre está promovendo a melhor reforma do Brasil. Então, quer dizer, essa reforma ela não é de tudo ruim, ela vai poder sanar um pouco essa sangria que tem sobre o déficit previdenciário do regime de repartição simples. Quem não acredita que é um déficit previdenciário, que pergunte à Secretaria de Previdência. Em relação à opinião do Conselho, a própria Justiça, quando o Conselho entrou contra a mensagem retificativa, já disse, na matéria previdenciária de reforma e da política previdenciária do município, o Conselho tem sim, e a gente leva adiante, caráter consultivo, não caráter deliberativo. Isso está no acordo judicial. Isso foi o juiz que disse, não o Rodrigo. Não foi o Rodrigo nem o procurador, foi a Justiça. Então é importante a gente informar os servidores, informar a sociedade com clareza, com tranquilidade,
para que a gente possa tomar a melhor decisão e, inclusive, os vereadores possam rever essa posição de não votar o pelo, porque é muito pior para o servidor a reforma que vai ser feita, que está sendo proposta através da lei complementar, tendo em vista que vai aumentar alíquotas, vai reduzir o salário, o provento de aposentadoria de quem é do regime capitalizado, enfim, a melhor reforma está no pelo 002. Então, nós ainda acreditamos que ela vai ser aprovada e, com isso, a Previdência vai poder trazer um fôlego e continuar arcando com os benefícios dos servidores já aposentados, daqueles futuros que se aposentarão, além dos pensionistas. Então, essa reforma ela é pela saúde de todo o sistema, não só de uma parte dele. Obrigado, Rodrigo Machado Costa. Suas considerações finais, por favor, o diretor-geral do Simpa, João Ezequiel. Obrigado, Felipe, e a equipe aí da TV Câmara. E dizer aqui para quem está nos assistindo que é impressionante a fala do governo e a fala agora aqui do Rodrigo Machado, né, que é o atual presidente do Previmpa. Rodrigo, as tuas justificativas, na verdade, elas são derrubadas ponto a ponto. Então, agora tu traz de novo essa ideia de que seria a ideia que o governo, né, está lançando para a população e para a categoria, que seria o pelo 02 ou o PLCE 018. Rodrigo, guarda isso aí, né, para internamente aí com o governo. Agora aqui publicamente, por favor, não tenta enrolar a categoria. A gente sabe que um projeto estava na fila depois do outro. E outra coisa, esse acordo que essas associações, que não representam nem 10% da categoria, assinaram com o governo, esse acordo não garante que o governo ali adiante venha com um projeto, ou o mesmo projeto, PLC 018, que ele reative esse projeto e aprove ali adiante, aumentando alíquotas e tudo mais. Então eu quero perguntar aqui, né, para o Rodrigo se ele viu o parecer que saiu ontem do Procurador-Geral da Câmara Municipal de Porto Alegre, parecer número 253/21, o qual traz na sua conclusão, esse parecer traz na sua conclusão vários apontamentos de inconstitucionalidade desse PLCE 018. Vocês estão levando isso em consideração? Aliás, este parecer aponta que não há o cálculo atuarial apresentado pela Prefeitura que justifique esta reforma. Então vocês vejam que até na questão técnica esse projeto é desnecessário. E eu quero dizer aqui, para quem nos assiste, o que nós temos aqui são dois debatedores, né? O Rodrigo Machado Costa, que está aqui defendendo o seu cargo, nada mais, nada menos que isso. E a vereadora, comandante Nádia, que se aposentou merecidamente aos 51 anos de idade. Aos 51 anos de idade. Mas ela quer que as servidoras mulheres tenham que trabalhar mais 7 anos para se aposentar. Bem, nós provamos aqui que a prefeitura tem diminuído o seu aporte com o gasto em pessoal, né? O seu aporte com a folha. Hoje, ela gastou menos 199 milhões, já nesses 6 meses, do que o ano passado. A prefeitura aportou, ela ganhou, né, 5% a mais que no ano passado, 199 milhões, e aportou 8,6 milhões a menos na folha de pagamento. O comprometimento da folha de pagamento é de 41,81%. Portanto, não há motivo, não há necessidade desta reforma da Previdência Municipal. E nós do Simpa e diversas outras associações que representam a grande maioria e a totalidade das servidoras e servidores municipais, somos contra, sim, mais esse ataque brutal à categoria de municipárias e municipários de Porto Alegre. E vamos lutar contra o pelo 02, que já está agora congelado, e também contra o PLC 018/20. Muito obrigado. Obrigado, João Ezequiel. Vereadora comandante Nádia, sua fala final, por favor.
Muito obrigada, Felipe, por esse momento de nós estarmos discutindo e trazer a verdade para quem está nos assistindo. Eu não ouvi a resposta do Ezequiel, vou procurar, viu, Ezequiel? Com quantos anos tu te aposentou e quanto tempo tu ficou nativa, trabalhando efetivamente para o povo de Porto Alegre? Mas depois eu descubro, já que tu não quiseste responder. A prefeitura não ganha nada, gente. 5% de receita ordem, não vem da prefeitura. Estou sendo atrapalhada aqui na minha fala? Por favor, pode continuar, vereadora comandante Nádia. Muito obrigada, Felipe. Quero dizer que a prefeitura não ganha nada, a prefeitura não gera renda. Os 5% de acréscimo foi exatamente da liberdade econômica, é de empreendedores, é de trabalho, é das pessoas da área privada que estão fazendo o seu trabalho, que estão trabalhando e colocando, aportando receita na prefeitura através de tributos, dos impostos, enfim. O regime capitalizado é superavitário, mas o regime simples não é. E a gente não pode confundir as duas coisas. Matemática é matemática. E eu faço aqui um apelo aos funcionários públicos municipais que não são representados pelo Simpa, porque nós temos visto, sim, o Simpa com meia dúzia de gato pingado. Aliás, gostaria de saber se estavam de férias, se estavam dispensados do serviço, porque estavam aqui fazendo manifestação na frente da Câmara e impedindo os vereadores de trabalhar. Quero pedir para os funcionários públicos cuidarem bem, estudarem as regras de transição, que são, sim, muito benéficas, são flexíveis e podem ser, e você pode se aposentar de duas formas, ou pelos pontos ou pela sua idade, e está muito bem explicitada. Quem não entender direito e quiser fazer uma simulação, pode entrar em contato comigo, nós faremos essa simulação para ver que o terrorismo que o Simpa e alguns vereadores de oposição estão criando nas pessoas não é tudo isso. Esse projeto fala de 3 pontos: justiça social, sustentabilidade e investimento para todos os cidadãos de Porto Alegre. 1,5 milhão de pessoas que estão esperando creche, tapa-buraco, estão esperando melhorias na saúde, estão esperando poda de árvore, iluminação pública, sustentabilidade para que aquelas pessoas que trabalharam, que deram o seu melhor para Porto Alegre, que são os funcionários públicos, possam, quando aposentado, ter a integralidade do seu salário. E justiça social, porque todos estamos em Porto Alegre, não moramos em Marte e nós precisamos, sim, ter uma Porto Alegre que pense em todos os cidadãos. Muito obrigada pela oportunidade e continuo à disposição de todos. Obrigado, vereadora comandante Nádia. Para garantir que todos tenham o tempo exato de fala, eu vou pedir agora para o vereador Jonas Reis terminar a sua fala. Se o vereador quiser doar um pouco da sua fala do tempo para o Ezequiel também poder falar, por favor, vereador, fique à vontade. Eu queria aqui agradecer aos debatedores, agradecer a Nádia, o Rodrigo, o João Ezequiel por esse debate rico, porque esse debate nos mostra que o Rodrigo e a Nádia estão na defesa dos seus cargos. Ela é vice-líder do governo e o Rodrigo é FG, indicado pelo Melo para estar nesse cargo. E nós, servidores públicos, lutamos para que Porto Alegre não fique amarrada a partidos, projetos políticos. Porto Alegre merece mais, merece que o dinheiro do cidadão seja usado para o cidadão. E não existe nenhum cidadão que vá no posto de saúde que não seja atendido por uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, um médico. Não há um cidadão que não vá numa escola seja atendido por um professor, por um monitor. Esses têm que ter o seu direito sagrado à aposentadoria garantido. Essa conversa do Sebastião de dar calote na Previdência, de aumentar a alíquota, de parcelar salários, é a ameaça que ele faz hoje. Infelizmente, ele está cumprindo o papel de ditador, inclusive gastando dinheiro público, seu cidadão, para fazer propaganda na TV dizendo que a Previdência é deficitária, quando não tem nenhum déficit, nem atuarial, nem financeiro no Previmpa. É um fundo saudável. O prefeito tem que colocar os seus cargos de confiança a trabalhar, inclusive a vice-líder e o Rodrigo trabalhar. Isso enobrece o ser humano, enobrece o trabalhador, e não ficar falando aí em verdades nos espaços que vão de debate. Nós precisamos de gente que trabalhe para o Porto Alegre. E ganhe sim, FG, CCs, podem ganhar, mas tem que trabalhar, labutar, suar a camiseta.
Eu, aqui na Câmara, nós seguiremos defendendo que os recursos públicos sejam respeitados e que não tenha calote de nenhuma ordem. A dívida histórica do regime de repartição simples é da Prefeitura e ela deve honrar, e vai honrar, porque senão vira improbidade administrativa. O próprio Rodrigo colocou isso para nós aqui. E a minha satisfação é enorme de sempre estar conversando, sempre estar dialogando. Isso é fundamental. O debate público, os pingos nos is, deixar tudo nítido. E quero desejar aqui uma boa semana de trabalho para todas e todos e dizer que nós não deixaremos que as pensionistas percam metade das suas pensões, que é isso que está no projeto do Melo. Se morrer o cônjuge, o pensionista vai ficar apenas com 55% da pensão. Isso é um absurdo. Querem matar as viúvas, os viúvos que tanto lutaram para construir as ruas da capital, as escolas, os postos de saúde. Enfim, foram eles que construíram os viadutos que aí estão. Eles merecem muito mais dessa Câmara de Vereadores, merecem respeito. Por isso, não a reforma da Previdência. Um grande abraço e tenhamos sempre bons debates como esse, enriquecedores, com a verdade para a cidadania, e não com apego a cargos políticos ou a FGs. Tá certo, obrigado, vereador Jonas Reis. Aos nossos convidados, muito obrigado. Um tema que evidentemente vai voltar ao debate aqui na Câmara e todos poderão aí falar novamente sobre os seus projetos e também as suas ideias aí. Lembrando que a intenção do Executivo é que a lei complementar das alíquotas ela seja votada antes do recesso parlamentar. Uma audiência pública deve ocorrer na semana que vem, dia 29 de junho, para tratar sobre o tema. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Voltamos na próxima semana. Até lá!